Em julho de 2018, o grupo de busca saiu para a floresta das Ardenas, perto de Saint-Hubert. O terreno ali era complexo, ravinas profundas, vegetação densa. Normalmente, tais verificações transcorrem sem incidentes, mas desta vez a atenção foi atraída por um embrulho coberto com galhos e folhas. Era um tapete velho, enrolado em várias camadas. Quando o desenrolaram, ficou claro. Dentro havia um ser humano. Imediatamente notaram um detalhe importante. A terra ao redor permanecia intocada, sem rastros de luta ou sangue. Isso significava que a tragédia aconteceu em outro lugar, e aqui o embrulho simplesmente foi trazido e abandonado. Os peritos registraram um grave traumatismo craniano. A identidade foi estabelecida rapidamente. Pelos registros odontológicos, a coincidência foi completa. Era Clara Morel, desaparecida desde maio. Assim ficou claro quem exatamente foi encontrado na floresta. Mas isso era apenas o começo da história. Depois, os investigadores teriam que descobrir o que aconteceu entre seu desaparecimento e este dia de julho. Clara Morel ainda recentemente vivia a vida mais comum, La Roche-en-Ardenne, uma pequena cidade belga onde todos se conhecem. Clara estudava no colégio local, passava tempo com amigos, sonhava com um futuro que, como lhe parecia, deveria ser mais brilhante e rico que o cotidiano habitual de sua família. A renda dos pais era modesta, oportunidades quase não havia. Por isso ela cada vez mais olhava para a vida alheia nas redes sociais, coisas caras, viagens, festas. Isso parecia uma saída de sua rotina. No outono de 2017, sua vida mudou drasticamente. Então Clara conheceu Arthur Van Dorn. Ele tinha 62 anos. Na cidade tinha reputação de homem respeitado. Possuía um negócio de antiguidades. Conhecia muitos políticos e colecionadores. Oficialmente permanecia viúvo, que supostamente nunca conseguiu se recuperar da perda da esposa. Na sociedade, o consideravam uma pessoa generosa, sempre pronta a apoiar projetos culturais locais. Precisamente nesta imagem de mecenas se inscreveu seu conhecimento com Clara. Ele começou a aparecer ao lado dela nas ruas, a convidá-la para restaurantes, a dar-lhe coisas que dificilmente sua família poderia se permitir. Segundo os extratos bancários, logo se abriu uma conta separada em seu nome, onde regularmente chegavam recursos de suas contas pessoais. Para a polícia, estes documentos depois se tornaram uma das provas-chave do caráter de sua relação. Nas lembranças dos próximos, Clara parecia entusiasmada. Ela contava às amigas que finalmente havia aparecido uma chance para outra vida, que perto havia uma pessoa disposta a investir em seu futuro. Mas nos pais, isso causava séria preocupação. No protocolo do primeiro interrogatório, a mãe de Clara declarou: "Expressávamos preocupação quanto ao seu controle. Ele se intrometia em sua vida, decidia com quem ela deveria se comunicar, e sentíamos que isso não era simples amizade." Assim, gradualmente, apareceu na vida habitual de Clara uma tensão que inicialmente poderia passar despercebida. Mas, precisamente, ela logo se tornaria a chave do que aconteceu depois e determinaria toda a investigação. Na noite de 14 de maio de 2018, em La Roche-en-Ardenne, chegava uma morna noite de primavera. Na rua Rue de l'Église, onde vivia a família Morel, tudo estava calmo. Clara saiu de casa por volta das 9 da noite. Disse aos pais que ia a um encontro com Arthur Van Dorn. Para a família, isso já havia deixado de ser novidade. Nos últimos meses, suas viagens até ele se tornaram coisa comum, e sua ansiedade gradualmente se transformou em resignação. Os vizinhos depois se lembraram de tê-la visto naquela noite. Segundo uma mulher, Clara caminhava pela rua de mãos vazias. Ela tinha apenas uma pequena mochila que sempre carregava. Nenhuma mala ou bolsa estava com ela. Isso é importante. Não foi registrado nenhum sinal de que ela se preparava para uma longa viagem. Por volta das 9h30, ela foi vista no ponto de ônibus municipal. Várias testemunhas confirmaram que Clara pegou o ônibus precisamente na direção dos arredores, onde ficava a vila de Van Dorn. O ônibus ia pela estrada na direção da colina sobre o rio, e isso coincidia com a direção de seu encontro. Mais observações confiáveis não houve.
Quando chegou a noite e Clara não voltou para casa, os pais primeiro tentaram não entrar em pânico. Em sua família já haviam acontecido conversas tensas sobre o tema de sua comunicação com Arthur, e eles temiam que um controle direto pudesse levar a uma ruptura ainda maior. Além disso, atrasos já haviam acontecido. Às vezes ela ficava na casa de amigas ou voltava de manhã, mas desta vez a manhã não trouxe nenhuma notícia. Às 9h30 da manhã de 15 de maio, a família se dirigiu à polícia. A denúncia foi aceita imediatamente. Nela estava indicado que Clara se dirigia a Arthur Van Dorn e não voltou para casa. Considerando sua idade e circunstâncias, o desaparecimento foi imediatamente qualificado como potencialmente perigoso. O primeiro passo foi visitar a vila de Van Dorn. Este endereço constava na denúncia dos pais como ponto final de sua rota. Na casa de Arthur, os policiais apareceram no mesmo dia. Segundo o protocolo de interrogatório, Van Dorn os recebeu calmamente. Ele não negava que Clara realmente esteve em sua casa na noite de 14 de maio. Segundo sua versão, entre eles ocorreu uma discussão. Ele descreveu a situação como uma briga comum por motivos pessoais. Supostamente, Clara declarou seu desejo de ir embora, possivelmente para outra pessoa. Arthur a apresentou como emocional, impulsiva e capaz de atos bruscos. Segundo ele, ela deixou a casa por volta das 11 da noite e se dirigiu em direção desconhecida. A julgar pelos protocolos, naquele momento, suas palavras não despertaram dúvidas sérias. Diante da polícia estava um homem idoso, preocupado com o desaparecimento de uma jovem próxima a ele. Ele não tentava se esconder, dava explicações detalhadas, estava disposto a cooperar. Nesta etapa, ele figurava no caso como testemunha, não como suspeito. Assim, já nas primeiras 24 horas, a investigação obteve um ponto de partida concreto. A última pessoa que viu Clara viva foi Arthur Van Dorn, e precisamente sua versão sobre a discussão e partida súbita se tornou a base da primeira linha de verificação. Arthur Van Dorn não negava. Clara realmente esteve em sua casa naquela noite. Mas ele imediatamente fez ênfase na discussão. Segundo ele, a conversa foi tensa, e precisamente ela primeiro declarou que estava indo embora. Ele apresentou isso como se Clara tivesse um plano secreto, como se há muito tempo pensasse em deixar tudo para trás e começar a vida de novo. Arthur contava que ouviu dela insinuações sobre alguns novos conhecimentos, até mesmo sobre possíveis relacionamentos com alguém da idade dela. Tudo isso parecia uma tentativa de explicar sua decisão brusca. A polícia atentamente registrou os depoimentos. E já após algumas horas, esta versão recebeu confirmação de um plano completamente diferente: financeiro. Ao verificar as operações bancárias, descobriu-se que em 12 de maio, apenas 2 dias antes do desaparecimento, Clara havia retirado de sua conta 3.000 euros em dinheiro. A conta, aliás, foi aberta precisamente por Van Dorn. Ele transferia dinheiro para lá regularmente como ajuda. Para a investigação, o fato da retirada de uma grande soma se tornou o traço mais importante. O quadro parecia lógico. Clara se preparou antecipadamente para a partida. Esperou o momento oportuno e foi embora com o dinheiro. Neste contexto, as palavras de Arthur soavam verossímeis, e isso se reforçava por sua imagem. Na sociedade, ele era considerado uma pessoa de reputação irrepreensível. O conheciam como proprietário de um negócio de antiguidades que apoiava exposições, ajudava museus e até mesmo patrocinava eventos municipais. Aos olhos dos investigadores diante deles estava um homem idoso que havia perdido a esposa muitos anos atrás, externamente vulnerável, mas ao mesmo tempo respeitado. E era difícil imaginar que precisamente ele poderia estar relacionado com o desaparecimento de Clara. A família Morrel, claro, tentava comunicar seus temores. Nos protocolos se conservaram as palavras da mãe. Expressávamos preocupação quanto ao seu controle. Mas essas declarações pareciam mais uma reação emocional de pais preocupados. Do ponto de vista da polícia, muito mais convincentes eram os números: 3.000 euros retirados em forma de dinheiro. E isso significava que havia um recurso concreto para a fuga. As amigas de Clara também involuntariamente reforçaram a versão de Arthur. Elas contavam que ela mais de uma vez se queixou da vida em uma cidade pequena
e sonhava em se mudar para Bruxelas ou até mesmo Paris. Que ela ia escapar, muitos sabiam. Em suma, tudo isso criava um quadro coerente. A jovem estava cansada da pressão familiar e da dependência de Arthur, acumulou dinheiro e foi embora. Precisamente por isso, nas primeiras semanas após o desaparecimento, a investigação trabalhou pela linha do abandono voluntário. Verificaram estações rodoviárias e ferroviárias, analisaram listas de passageiros, tentaram rastrear possíveis deslocamentos no mapa. Mas não apareceram novos rastros de Clara. Arthur, neste tempo, permaneceu no status de testemunha. Ele cooperava com a polícia, respondia perguntas, demonstrava preocupação. Para os investigadores, ele parecia ser uma fonte de informação, não um objeto de suspeita. Suas palavras coincidiam com os fatos descobertos e a reputação na sociedade tornava qualquer dúvida improvável. Assim, no caso, se fixou a primeira versão oficial. Clara foi embora sozinha, levando consigo o dinheiro e o desejo de começar uma nova vida. Mas precisamente esta decisão, aceitar a versão de Arthur como base, levou ao fato de que o quadro real do ocorrido ficou oculto por muitas semanas mais, e logo apareceriam os primeiros detalhes que começariam a destruir a imagem da fuga voluntária. Quando no caso se fixou a versão do abandono voluntário, a polícia voltou às coisas de Clara. Em primeiro lugar, ao seu telefone. A análise de mensagens se tornou um momento decisivo. Entre as correspondências se destacava uma, com um jovem da idade dela chamado Léo. Eles se conheciam ainda antes de seu encontro com Arthur Van Dorn. Se comunicavam irregularmente, ora com proximidade, ora com brigas. E precisamente nestas mensagens, os investigadores viram uma linha direta de tensão. Léo não escondia seus sentimentos. Na correspondência, ele expressava abertamente ciúme e descontentamento pelo fato de Clara passar tempo com um homem consideravelmente mais velho que ela. Suas mensagens se tornavam cada vez mais duras. Ele escrevia que não toleraria a humilhação, que esse velho não deveria comandar sua vida. Uma das mensagens se destacava especialmente: "Vou acertar as contas com ele." Para os investigadores, isso parecia uma ameaça potencial, fixada documentalmente. Em conjunto, isso mudou radicalmente o curso da investigação. Pela primeira vez, a polícia tinha uma pessoa que tinha motivo e apego emocional. Diferentemente de Arthur, que parecia uma testemunha sólida, Léo servia para o papel de suspeito. Ele era da mesma idade de Clara, conhecia seus pontos fracos e evidentemente experimentava sentimentos fortes. Para os investigadores, isso parecia assim: Clara poderia ter ido precisamente para ele, e Léo, por sua vez, poderia entrar em conflito com Arthur e até mesmo se decidir por ações mais duras. Paralelamente, verificaram seu rastro digital. O telefone de Léo continha não apenas ameaças nas mensagens, mas também chamadas que coincidiam no tempo com o momento do desaparecimento de Clara. Várias tentativas de ligar e depois, silêncio. Os investigadores notaram que precisamente naquelas horas, quando Clara deveria estar na casa de Arthur, Léo tentava entrar em contato com ela. Isso parecia suspeito. Para a família Morrel, seu nome também não foi uma surpresa. Os pais sabiam que Clara tinha amigos de sua idade, mas não davam especial atenção a isso. Agora, quando a polícia lhes mostrou a correspondência, tudo parecia uma história de amor conflituosa. Aos olhos da investigação, isso reforçava a versão de que Clara poderia romper o relacionamento com Arthur em favor de Léo. Como resultado, oficialmente o status de Léo mudou. Em 20 de maio, ele foi chamado à delegacia, mas não como testemunha, mas já como suspeito. Ele deveria ser verificado quanto à participação no desaparecimento. Os primeiros protocolos notam que ele parecia confuso, mas não se recusava a depor. Para a investigação, isso se tornou uma nova linha. Em vez do respeitável empresário Arthur Van Dorn, a atenção se voltou para o jovem, cujo ciúme e palavras bruscas pareciam um motivo direto. Assim, no caso, apareceu pela primeira vez uma alternativa. A versão do escape voluntário foi substituída pela versão do conflito entre dois homens. Agora,
A tarefa principal era verificar o álibi de Léo e entender o quanto suas ameaças poderiam se transformar em ações. Quando Léo se encontrou na delegacia, os investigadores esperavam confirmação de suas suspeitas. Sua correspondência parecia muito evidente. Ameaças dirigidas a Arthur, palavras bruscas, ciúme coincidindo no tempo com o desaparecimento de Clara. Mas já nos primeiros minutos do interrogatório ficou claro que o quadro não era tão simples. Léo não negou nenhuma mensagem. Ele reconheceu que escreveu tudo isso num impulso de emoções. Falava diretamente. Sim, tinha ciúmes. Sim, não conseguia aceitar que Clara passasse tempo com Van Dorn. No protocolo se conservaram suas palavras. Eu estava com raiva. Queria mostrar que não concordava com isso. Mas nunca fiz nada além disso. Para a polícia isso era importante. O rapaz não tentava negar os fatos. Não apagava a correspondência, não buscava desculpas. Depois ele passou ao álibi. Léo contou que em 14 de maio, à noite, quando Clara foi para a casa de Arthur, ele estava em um jantar familiar. A casa, segundo ele, estava cheia de parentes. Eles se reuniram em honra do aniversário do tio e a festa continuou das 7 da noite até tarde da madrugada. Léo assegurava que durante todo esse intervalo de tempo ele estava em casa e escrevia as mensagens pelo telefone direto da mesa. Os investigadores não se limitaram apenas às suas palavras. Verificaram cada detalhe. E muito logo o álibi se confirmou. Havia muitos parentes, 10 pessoas. Todos eles separadamente comunicaram a mesma coisa. Léo realmente estava com eles na casa. Ele participava da conversa, cumprimentava o aniversariante, estava sentado à mesa. Ninguém notou que ele fosse para algum lugar. Para a polícia, isso foi decisivo. 10 testemunhas, incluindo membros adultos da família, deram depoimentos idênticos. Tal conjunto de testemunhos coincidentes era impossível de ignorar. Além disso, o tempo coincidia perfeitamente. Precisamente das 7 às 11 da noite, quando Clara estava na casa de Arthur, Léo estava em círculo familiar. Estes fatos destruíram a versão que ainda recentemente parecia convincente. A investigação esperava encontrar em Léo uma pessoa capaz de passar das palavras aos atos. Mas em vez disso, resultou que suas ameaças eram apenas explosões emocionais. E embora sua correspondência parecesse agressiva, fisicamente ele não poderia estar na casa de Arthur naquela noite. O álibi foi reconhecido como fidedigno. Léo foi excluído do número de suspeitos. E neste momento a investigação novamente se encontrou num beco sem saída. Os investigadores perderam a primeira pista séria e voltaram ao que haviam começado. A pessoa que viu Clara por último, Arthur Van Dorn. Depois que o álibi de Léo foi confirmado, os investigadores novamente dirigiram a atenção a Arthur Van Dorn. Sua imagem de testemunha confiável começou a rachar pelas costuras. Inicialmente, ele construía com segurança uma linha de defesa. Dizia que Clara mesma tomou a decisão de ir embora, que ele tentou retê-la, mas não podia se opor à sua teimosia. Nos protocolos oficiais se conservaram suas palavras de que ele, sinceramente, se preocupava com seu destino e esperava que ela estivesse viva e voltasse. Mas tudo isso entrava em contradição com novos dados que chegavam à investigação. Chave foi o depoimento da amiga de Clara. Ela contou que nos últimos meses sua comunicação cada vez mais se reduzia a reclamações sobre Arthur. Segundo ela, ele verificava correspondências no telefone, controlava encontros e às vezes diretamente proibia se encontrar com certas pessoas. Ele determinava como ela deveria parecer, com que sair na rua e até mesmo que fotos publicar. Essas palavras foram fixadas nos materiais do caso e se tornaram a primeira indicação oficial de que o relacionamento entre eles tinha caráter desigual. A amiga enfatizou. Clara queria romper esses vínculos, mas temia fazer isso abertamente. O quadro foi complementado pelos depoimentos do vizinho. Um homem idoso que vivia do outro lado da rua comunicou que na noite de 14 de maio ouviu da garagem de Arthur sons surdos. Ele os descreveu como uma série de golpes, como se alguém batesse um tapete ou batesse na superfície com um objeto pesado. Naquela noite ele não deu importância a isso. Mas depois, quando o desaparecimento de Clara se tornou tema de conversas por toda a cidade, ele se lembrou deste episódio e comunicou à polícia.
Para os investigadores, a coincidência de tempo parecia muito evidente. Precisamente naquelas horas, Clara deveria estar na casa de Van Dorn. Neste contexto, ainda mais estranho parecia o comportamento do próprio Arthur. Os vizinhos notavam que no dia seguinte ao desaparecimento ele desde cedo pela manhã lavava o carro, embora habitualmente não desse tanta atenção ao automóvel. Outros diziam que a luz na garagem queimava até muito tarde da noite. Separadamente, estes detalhes poderiam parecer ninharias, mas em conjunto eles se compunham num quadro inquietante. Nos materiais do caso, gradualmente se acumulavam fragmentos indicando que a versão de Arthur sobre o abandono voluntário não era tão confiável assim. Ele permanecia testemunha apenas formalmente. Dentro do grupo investigativo, começaram a discutir a necessidade de uma nova busca e verificação mais cuidadosa de sua casa e automóvel. Assim, a figura de Arthur Van Dorn deixou de ser simplesmente parte da história sobre fuga. Ele novamente saía para o primeiro plano da investigação, já não como fonte de informação, mas como pessoa ao redor da qual cada vez mais se concentravam dúvidas. E precisamente isso abriria caminho para os próximos passos da investigação, onde a verificação de seus depoimentos se tornaria decisiva. Arthur Van Dorn se mantinha seguro. Em cada interrogatório, ele repetia a mesma coisa. Na noite de 14 de maio, tiveram uma briga com Clara. Ela abandonou sua casa, e ele mesmo permaneceu na mansão e não saiu para lugar algum. Esta versão ele pronunciava calmamente, sem hesitações, como se quisesse convencer não apenas os investigadores, mas também a si mesmo. E por muito tempo a polícia não teve provas para refutar suas palavras diretamente. Mas no verão, os investigadores decidiram usar um método que raramente falha. Tratava-se de dados de operadoras móveis. Na Bélgica, como na maioria dos países da Europa, as operadoras são obrigadas a conservar o histórico de conexões e fixação do assinante em estações base. Para cada chamada, mensagem ou mesmo simples permanência do telefone na rede se fixa o ponto de conexão. E por esses rastros pode-se reconstruir a rota de deslocamentos. Em julho de 2018, o grupo investigativo enviou uma solicitação oficial. Eles pediam descarga de logs pela noite de 14 para 15 de maio, precisamente o tempo quando Clara desapareceu. O procedimento era padrão. Solicitação através da promotoria, algumas semanas de espera. Depois, à disposição da investigação, aparecem tabelas com tempo e coordenadas. São números secos, mas precisamente eles frequentemente se tornam argumento decisivo em disputas sobre verdade e mentira. Quando os documentos finalmente chegaram, começaram a analisá-los passo a passo. Na primeira linha, tudo parecia habitual. Por volta das 22h45, o telefone de Van Dorn estava perto de sua mansão na rua Chemin des Aulnes. O log coincidia com seus depoimentos. Neste tempo, ele realmente deveria estar em casa. Mas adiante os dados foram contra suas palavras. Já às 23h10, o telefone se conectou à torre localizada na estrada N89. Esta é a estrada que leva na direção da Floresta das Ardenas. As próximas conexões mostravam movimento ao longo desta rota. 23 e 30. O dispositivo fixado a 15 quilômetros de casa, por volta da meia-noite. Já quase a 30. Adiante, os logs mostravam a mesma linha até as 2 da madrugada, após o que o sinal voltou à zona doméstica. Para os investigadores, isso foi uma virada. Tudo o que Arthur dizia desmoronava. Suas afirmações de que não abandonou a casa e não tem relação com o desaparecimento não se confirmavam documentalmente. Ao contrário, os dados indicavam que precisamente na noite do desaparecimento ele saiu da mansão e voltou apenas ao amanhecer. E a direção da rota coincidia com a região onde 2 meses depois descobririam o embrulho com Clara. Este momento se tornou a primeira rachadura real em seu álibi. Até então, tudo se construía sobre palavras, suas próprias e depoimentos indiretos. Mas agora a investigação tinha nas mãos uma prova técnica que era impossível contestar com explicações emocionais. Até mesmo os advogados entendiam. Discutir com logs de rede celular era inútil. Nos materiais do caso, este episódio está marcado como decisivo. Precisamente, ele permitiu à polícia mudar o status de Van Dorn.
Se antes o consideravam como testemunha, agora as bases para isso desapareciam. Pela primeira vez em toda a investigação, ele se encontrou na posição de pessoa cujas palavras contradizem diretamente os dados fixados. Este passo abriu caminho para a próxima etapa. Tendo obtido provas da mentira, a investigação obteve também o direito jurídico à busca em sua casa e carro. E precisamente ali, logo seriam feitas descobertas que destruiriam definitivamente a imagem do empresário respeitado e mostrariam a verdadeira escala do ocorrido. Em 10 de julho de 2018, quase 2 meses após o desaparecimento de Clara, os investigadores finalmente obtiveram a ordem judicial para a busca na mansão de Arthur Van Dorn. Sua mentira sobre o álibi deu fundamento sério para este passo. Até aquele momento, a casa era considerada inviolável. Externamente, Arthur era apenas testemunha, e a polícia não tinha motivos para violar suas fronteiras. Mas agora as circunstâncias haviam mudado. Os criminalistas chegaram cedo pela manhã. A mansão na rua Chemin des Aulnes parecia bem cuidada. Gramado cortado, pátio limpo, carros estacionados cuidadosamente. O próprio Van Dorn os recebeu com moderação. Ele dizia que não tinha nada a esconder, mas sua tranquilidade já não tinha o peso anterior. A busca foi realizada segundo todas as regras. Protocolo, testemunhas, fixação de cada ação. Em primeiro lugar, os especialistas se dirigiram à garagem. O vizinho falava de sons estranhos precisamente de lá, e este lugar era considerado chave. Por dentro, tudo parecia excessivamente arrumado. O chão lavado até brilhar, ferramentas dispostas nas prateleiras, nenhum detalhe sujo visível. Para o olhar comum aqui, não havia nada de suspeito. Mas os criminalistas sabiam que a limpeza pode ser uma máscara. Eles usaram luminol, reagente que permite revelar até mesmo os menores vestígios de sangue, invisíveis ao olho nu. Diminuíram a luz, pulverizaram a solução pelo chão e paredes. Após alguns segundos, o local se iluminou com brilho azul. Na superfície de concreto apareceram os contornos de manchas e respingos que era impossível notar antes. Isso significava uma coisa. Aqui aconteceu algo que tentaram cuidadosamente esconder. Todos os vestígios foram fixados, fotografados e retiradas amostras para laboratório. Adiante, a atenção se dirigiu ao automóvel. Van Dorn possuía um Jeep de cor escura. O carro estava limpo perfeitamente. Tapetes aspirados, painéis esfregados, cheiro de produtos de limpeza no habitáculo. Mas os peritos se interessavam pelo porta-malas. Dele retiraram lavados e micropartículas de poeira. Eles sabiam. Mesmo se lavam a superfície dezenas de vezes, no nível microscópico ficam partículas que é impossível remover completamente. Paralelamente, os criminalistas verificaram a drenagem perto da garagem. Ali, no esgoto, encontraram restos de solução de lavagem e vestígios de material biológico. Também o retiraram. Tudo isso depois foi enviado ao laboratório para perícias. Os resultados não chegaram imediatamente. A análise laboratorial exigia tempo. Mas quando as conclusões chegaram às mãos da investigação, não restaram dúvidas. A perícia de DNA mostrou: o sangue encontrado na garagem pertencia a Clara Morel. Esta coincidência era absoluta. Nenhuma chance de erro. A investigação do solo do porta-malas também deu resultado inequívoco. A composição química, inclusões minerais e nível de acidez coincidiam completamente com amostras de terra retiradas no setor da floresta das Ardenas Saint-Hubert, daquela mesma região onde o telefone de Arthur se fixava na noite do desaparecimento. A coincidência era muito precisa para considerar isso casualidade. Em conjunto, estes fatos se compuseram num quadro único. A garagem, na qual ouviram sons estranhos, resultou ser o lugar onde se derramou o sangue de Clara. O automóvel que Arthur cuidadosamente lavou no dia seguinte continha vestígios de solo da floresta onde ele foi naquela noite. E os dados celulares mostravam a rota precisamente para aquele setor. Para a investigação, isso foi um verdadeiro avanço. Agora o caso deixou de ser enigma sobre abandono voluntário. Diante da polícia se compôs uma cadeia de provas irrefutáveis ligando Arthur Van Dorn ao desaparecimento de Clara. Sua casa,
seu carro e o setor da floresta resultaram ligados entre si por pistas diretas. Isso se tornou ponto de não retorno. A versão de Arthur desmoronou definitivamente. E agora a investigação tinha uma última tarefa: encontrar na floresta o que até então permanecia oculto. Mesmo após as pistas da garagem e porta-malas ligarem diretamente Arthur Van Dorn ao desaparecimento de Clara, ele continuou insistindo em sua versão. Seu argumento principal permanecia inalterado. O dinheiro. 2 dias antes de ela desaparecer, Clara havia retirado 3.000 euros em dinheiro. Para Arthur, esse era o elemento-chave. Ele afirmava que tais ações não podiam ser explicadas de outra forma senão como preparação para a fuga. Em sua interpretação, tudo parecia coerente. A jovem retirou dinheiro, brigou com ele e foi embora. Este detalhe realmente confundia a investigação nas primeiras etapas. Os documentos do banco eram confirmação oficial. Dinheiro retirado, notas recebidas. Por muito tempo, precisamente esta pista mantinha a versão do abandono voluntário entre as hipóteses de trabalho. Mas depois que apareceram resultados das perícias, a polícia decidiu novamente voltar a este detalhe. A atenção se dirigiu ao entorno próximo de Clara. Para novo interrogatório, chamaram sua amiga, que já antes compartilhava observações sobre sua vida. Desta vez, a conversa foi mais concreta. Os investigadores perguntavam apenas sobre uma coisa: Clara sabia antecipadamente para que precisava de tal soma? A resposta foi decisiva. No protocolo se conservaram as palavras da amiga. Esse dinheiro era necessário para ela fugir dele. Ela dizia que não aguentava mais, que queria ir embora e começar a vida de novo. Ela ia contar isso em 14 de maio. A amiga enfatizou que Clara não construía planos sobre novo amor ou fuga romântica. Tratava-se precisamente de tentativa de se afastar de Arthur, acabar com seu controle e começar tudo de novo em outro lugar. Estes depoimentos mudaram completamente o sentido da pista encontrada. Onde antes se via a confirmação da versão de Arthur, agora se manifestava um motivo. O dinheiro não era um passo na direção da independência dos pais ou busca de novo amor, mas preparação concreta para rompimento com pessoa que a percebia como propriedade. Para esta investigação, isso tinha enorme importância. Eles compararam os depoimentos da amiga com a cronologia. Clara retirou dinheiro em 12 de maio. 2 dias depois, na noite de 14 de maio, ela foi para Van Dorn. Precisamente então deveria acontecer a conversa que ele mais temia. Ela ia lhe dizer diretamente: tudo acabou. Para ele isso não era simplesmente separação, mas perda de controle. Dentro do caso, este detalhe se fixou como motivo psicológico. Clara queria ir embora, e Arthur sabia disso. Suas próprias palavras sobre a briga confirmavam que a conversa realmente aconteceu, mas precisamente isso explicava também os eventos subsequentes. Os golpes que o vizinho ouviu, a viagem na direção da floresta, vestígios de sangue na garagem e solo no porta-malas. Assim, a retirada de dinheiro deixou de ser argumento a favor do abandono voluntário. Tornou-se pista que provava a intenção de Clara de ir embora e mostrava o motivo de Arthur para o assassinato. Esta mudança virou definitivamente o curso da investigação. A investigação deixou de trabalhar com hipóteses sobre fuga. Agora se tratava de ações premeditadas de pessoa que não estava disposta a soltar. Tudo indicava que o passo decisivo foi dado precisamente na noite de 14 de maio. Aos investigadores restava encontrar confirmação material de para onde ele a levou após a garagem. Quando a investigação passo a passo compunha provas contra Arthur Van Dorn, ficou claro. Diante deles, não uma explosão casual de agressão, mas pessoa com longa história de controle e dissimulação. Surgiu pergunta natural: não se escondia em seu passado algo parecido? Para excluir ou confirmar isso, os operativos levantaram materiais de arquivo e começaram a estudar sua biografia. Precisamente aqui, surgiu o episódio de 20 anos atrás. Nos arquivos da polícia constava: em 1998, na casa de Van Dorn, morreu sua primeira esposa. Segundo a versão oficial, a causa foi casualidade, queda da escada. A situação então parecia suficientemente convincente.
casa velha, escada íngreme, degraus de pedra. No relatório se dizia: as condições físicas correspondem às circunstâncias da queda. O médico de plantão da ambulância indicou traumatismo craniano como causa da morte. Arthur, naquela noite, declarou que estava embaixo da casa e ouviu apenas ruído. Ele explicou que a esposa tropeçou e caiu do andar superior. Seus depoimentos coincidiam com a situação. Não encontraram vestígios de luta ou outros detalhes suspeitos no local. Como resultado, fecharam o caso como acidente. É importante entender o contexto. No final dos 90, Van Dorn já era pessoa influente na região. Seu negócio de antiguidades prosperava. Ele se comunicava com colecionadores e funcionários, participava de projetos culturais. Na sociedade o conheciam como homem abastado e respeitado. Duvidar de suas palavras, então, ninguém ousou. 20 anos depois, a situação parecia diferente. Na investigação do caso, Clara figuravam os mesmos detalhes. Espaço fechado de sua casa, traumatismo craniano, ausência de testemunhas. Mais ainda, tanto em 1998 quanto em 2018, Arthur aparecia na mesma imagem. Pessoa que estava perto durante a tragédia e dava única explicação do ocorrido. A investigação não podia usar este episódio arquivado como prova direta, prazo de prescrição, ausência de pistas, materiais antigos. Tudo isso tornava impossível a reabertura do caso. Mas o fato mesmo da morte da primeira esposa se tornou parte do perfil de Arthur. Para os investigadores, isso era sinal. Diante deles, não simplesmente viúvo, como ele gostava de se apresentar, mas pessoa cuja história pessoal já tinha sinistras coincidências. Dentro do grupo de investigadores começaram discussões. Poderia aquela queda de 20 anos atrás ser mais uma tragédia cuidadosamente mascarada? Responder a esta pergunta já não era possível. Mas mesmo sem provas formais, a sombra do passado se pôs sobre toda a investigação. Esta descoberta destruiu definitivamente a imagem de Arthur como empresário respeitável e mecenas. Ele não mais parecia a pessoa a quem simplesmente não sorriu a sorte. Ao contrário, sua vida se compunha numa sequência inquietante. Primeiro morte da esposa em circunstâncias estranhas, depois controle e pressão sobre Clara, e finalmente cadeia de pistas ligando-o ao seu desaparecimento. Assim, a investigação obteve não apenas novos dados, mas também contexto mais amplo. Agora, Arthur Van Dorn era considerado não como casualmente testemunha de tragédias, mas como figura com passado sombrio, onde uma vez já havia sido fixada a morte de pessoa próxima em circunstâncias estranhas. Precisamente esta compreensão se tornou fundo importante para o processo judicial que logo deveria se abrir. Quando a investigação teve nas mãos cadeia de provas, dados de torres celulares, resultados de perícias, depoimentos de testemunhas, a detenção de Arthur Van Dorn se tornou apenas questão de tempo. O trouxeram à delegacia, onde as condições já eram outras. Não mais conversas de tom cortês, mas interrogatório oficial com protocolo e apresentação de provas. Primeiro lhe lembraram de suas próprias palavras. Ele afirmava que na noite do desaparecimento de Clara estava em casa, não abandonou a mansão e se deitou por volta da meia-noite. Esta frase foi lida de seu depoimento anterior. Depois disso, puseram na mesa documentos da operadora celular, tabelas com tempo de conexões e coordenadas geográficas das torres. Às 22h45, sinal perto de casa. Às 23h10, já a estrada N89. À meia-noite, a 30 quilômetros de La Roche-en-Ardenne. Retorno para casa por volta das 2 da madrugada. Van Dorn olhou os papéis e disse: "Isso é erro. A rede pode ter dado defeito." O investigador esclareceu. Todas as 3 operadoras diferentes fixavam os mesmos dados. A isso ele respondeu: "Então, é falsificação." Adiante se falou da garagem. O perito criminalista lia a conclusão. Tratamento com luminol revelou manchas de sangue. Análise de DNA confirmou coincidência com Clara Morel. O investigador perguntou diretamente: "Como você explica esses vestígios?" Arthur novamente escolheu negação. "Me armaram uma cilada. Alguém deixou isso especialmente para que tudo parecesse contra mim."
Ao esclarecimento de como estranhos poderiam penetrar em sua casa, ele respondia: "Não sei. Talvez alguém tivesse acesso. Tenho inimigos." Depois passaram ao automóvel. No protocolo estava indicado: do porta-malas do Jeep foram retiradas micropartículas de solo coincidentes com amostras de terra da floresta das Ardenas. O perito enfatizou: coincidência por composição química e inclusões minerais 100%. Van Dorn não se abalou. Sua frase foi curta: "Nunca estive lá. O carro poderia ter sido usado sem meu conhecimento." A próxima parte do interrogatório se referia aos depoimentos da amiga de Clara. Do protocolo leram suas palavras. Ela economizava dinheiro para fugir dele. Ela ia contar isso em 14 de maio. Isso contradizia diretamente a versão de Arthur de que Clara supostamente se preparava para a fuga por causa de jovem amante. Sua reação a este depoimento foi previsível. Ela fantasiava. Poderiam tê-la convencido para me fazer passar por culpado. O interrogatório continuou várias horas. A cada prova apresentada, Arthur respondia da mesma forma: negação e referência à cilada. Suas frases eram fixadas textualmente: "Isso é erro. Estão tentando me difamar. Sou aqui vítima de conspiração." Os investigadores notavam que ele falava com segurança, sem sinais visíveis de pânico, mas sua posição não mudava nem 1 milímetro. Em algum momento, o advogado interveio. Ele declarou que o cliente não era obrigado a continuar respondendo perguntas e usaria o direito ao silêncio. Depois disso, interromperam o interrogatório. Todas as respostas foram incluídas no protocolo, materiais anexados ao caso. Assim, Van Dorn fixou oficialmente sua posição. Apesar das pistas, apesar da cadeia de fatos, ele se recusou a reconhecer culpa. Sua estratégia era clara: negar tudo até o fim e transferir a decisão ao tribunal. Para a investigação, isso se tornou confirmação final. A luta posterior pela verdade se deslocou para a sala do tribunal, onde o destino de Arthur Van Dorn deveriam decidir os jurados. Quando a investigação reuniu pistas contra Arthur Van Dorn, tudo indicava uma coisa: precisamente ele estava envolvido no desaparecimento de Clara. Mas sem o elemento principal, sua descoberta, os advogados mantinham chance de abalar a acusação. A defesa podia insistir que as provas eram indiretas: solo, sangue, logs de telefones. Tudo isso era importante, mas no tribunal podia ser interpretado ambiguamente. A promotoria entendia: enquanto não fosse encontrado o lugar onde ele escondeu Clara, o caso não podia ser considerado levado até o fim. Por isso, em julho de 2018, a investigação tomou decisão de organizar operação de busca em grande escala na floresta de Saint-Hubert. A região foi determinada não casualmente. Os dados celulares fixavam o telefone de Arthur precisamente ali, na noite do desaparecimento, e a perícia de solo do porta-malas de seu Jeep indicava setor característico da floresta. Os criminalistas determinaram tipo de solo: areno-argiloso com mistura de calcário e orgânico, coincidente com zona determinada de Saint-Hubert. No mapa foi marcado quadrado de área de cerca de 5 km². Precisamente para ali dirigiram forças. Em 12 de julho, o grupo de busca saiu ao território. Na composição entravam policiais, socorristas, voluntários e sinólogos com cães. O terreno era difícil: vegetação densa, baixadas pantanosas, ravinas cobertas de arbustos. Para acelerar o trabalho, dividiram o território em setores, cada um marcado no mapa e designado a grupo separado. O caráter sistemático era chave. Nem 1 metro deveria ficar sem examinar. O trabalho continuou por horas. As pessoas passo a passo peneiravam os matagais. Os cães pegavam rastros e iam para ravinas, mas por muito tempo as buscas não davam resultado. Ao entardecer, o grupo que examinava uma das ravinas notou algo estranho. Camada de galhos e folhas disposta muito arrumadamente, como se alguém tentasse esconder algo embaixo. Quando começaram a removê-la, ficou claro: não era camada natural. Embaixo estava um embrulho envolto em tapete velho. Ao local, imediatamente chamaram criminalistas. O exame foi realizado com extrema cautela.
O tapete era denso, de tipo persa, com padrão característico. O tecido conservava a estrutura e em suas fibras depois os peritos fixaram micropartículas que se tornaram decisivas. Tudo foi fixado por foto e vídeo, cada etapa incluída no protocolo. Quando levaram o tapete ao laboratório, os resultados confirmaram o mais importante. As fibras do tecido coincidiam com o tapete da casa de Arthur Van Dorn. Ao verificar documentos de inventário de sua coleção, resultou. Precisamente este tapete constava como perdido. A coincidência foi 100%. O que encontraram na ravina pertencia a Arthur. Para a investigação, isso foi mais que descoberta. Foi ponto que conectou todos os fatos dispersos numa linha única. O telefone se fixava na estrada para Saint-Hubert. O solo do porta-malas coincidia com o solo precisamente deste setor. Na garagem encontraram vestígios de sangue de Clara, e agora seus restos foram descobertos no tapete pertencente a Arthur. Tal combinação de pistas era impossível explicar por casualidade. Cada uma delas apoiava a outra, transformando o caso num quadro coerente, impenetrável. Para a promotoria, este foi o momento esperado. Agora tinham não simplesmente suspeitas e coincidências indiretas, mas prova direta de que Clara não desapareceu por si só. Em 12 de julho de 2018, nos protocolos do caso, foi fixado. Na floresta de Saint-Hubert, foi encontrado embrulho com Clara Morrel, envolta em tapete da coleção de Arthur Van Dorn. Precisamente esta descoberta confirmou definitivamente sua participação e abriu caminho ao processo judicial que deveria colocar ponto final nesta história. Depois que o grupo de busca descobriu o embrulho na floresta de Saint-Hubert e as perícias confirmaram sua ligação com a casa e carro de Arthur Van Dorn, para a investigação chegou o momento chave. Agora o caso deixava de ser apenas investigação policial. Chegava a etapa quando a palavra passava à promotoria e adiante, ao tribunal. Os promotores cuidadosamente reuniram todos os materiais num pacote único. Nele entrou tudo. Logs de deslocamento do telefone, resultados de perícia de DNA do sangue da garagem, análise do solo do porta-malas, depoimentos de testemunhas dos vizinhos e amiga de Clara, conclusões de criminalistas sobre o tapete encontrado. Por cada ponto foram preparadas referências e protocolos. Tudo isso constituía a base da acusação. A formulação soava extremamente seca e oficial. Arthur Van Dorn é acusado de assassinato premeditado cometido em circunstâncias agravantes. A categoria de agravantes foram referidas crueldade especial das ações, relacionamentos manipulativos com vítima e tentativa de ocultar vestígios do crime. Para a promotoria era importante enfatizar: não se tratava de casualidade, não de briga em estado de afeto, mas de privação consciente da vida de pessoa que tentava ir embora. Este momento se tornou decisivo para o status de Van Dorn. Desde o início constava como testemunha, depois como suspeito. Agora se tornava oficialmente acusado, a quem ameaçava pena real até prisão perpétua. Nos interrogatórios, Arthur continuou negando sua culpa. Sua posição permanecia inalterada. Todas as pistas ele chamava de erro, falsificação, tentativa de difamar nome de homem respeitado. Afirmava que a investigação fabricou provas e testemunhas foram subornadas contra ele. Seu advogado insistia que as provas tinham caráter indireto e não podiam ser aceitas como diretas. Contudo, a promotoria partia do contrário. Para eles, o conjunto de pistas formava quadro íntegro. Arthur controlava Clara. Ela se preparava para ir embora. Na noite de 14 de maio, ela se encontrou na casa dele. Seu sangue encontraram em sua garagem, solo, em seu carro e seus restos, no tapete que lhe pertencia. Cada elo desta cadeia confirmava o outro. A acusação oficial se tornou o resultado de toda a investigação pré-judicial. Foi transmitida ao tribunal com um complexo completo de materiais. Agora a questão deixou de ser tarefa de investigadores ou peritos. Tudo deveria se decidir na sala do tribunal, onde jurados e juiz ouviriam ambos os lados e dariam veredicto. Para Clara, este processo era a única chance de restauração da justiça. Para sua família,
possibilidade de ouvir verdade oficialmente reconhecida pelo tribunal. Para o próprio Arthur, início do fim de sua imagem cuidadosamente criada de mecenas respeitado e viúvo. Precisamente a partir deste momento, a história saiu definitivamente da etapa de investigação e passou à etapa de processo judicial, onde deveria ser colocado o ponto final. A promotoria se aproximou do processo sistematicamente. Todas as pistas dispersas encontradas durante meses de investigação precisavam ser reunidas num quadro único. Para o tribunal era importante não apenas conjunto de fatos, mas também sua lógica. Como cada ação se compunha em sequência que explica o que exatamente aconteceu na noite de 14 de maio de 2018. Esta reconstrução se construiu por etapas. Na base estavam dados de comunicação celular, resultados de perícias, depoimentos de testemunhas e conclusões criminalísticas. Primeiro, reconstruíram o tempo de chegada de Clara à casa de Van Dorn. Testemunhas a viram no ônibus na direção dos arredores da cidade por volta das 21 horas. Aproximadamente às 21h30, ela deveria se encontrar nos portões de sua mansão. Segundo versão da acusação, na casa aconteceu conversa no decorrer da qual Clara anunciou a Arthur sua decisão de ir embora. Este episódio se confirmava por depoimentos de sua amiga e pelo próprio Arthur, que no interrogatório reconhecia fato da briga. Adiante, os eventos se desenvolveram na garagem. Precisamente ali, segundo dados dos peritos, foram encontrados vestígios de sangue. No decorrer do conflito, Arthur usou objeto contundente, dando golpes na cabeça. Peritos determinaram caráter dos danos correspondentes ao objeto pesado, e vestígios de respingos no chão de concreto confirmaram. Isso aconteceu precisamente ali. Depois do ocorrido, ele passou ao ocultamento. Arthur envolveu Clara num dos tapetes de sua coleção. Este tapete depois será encontrado na floresta de Saint-Hubert. O fato de pertencimento do tapete foi provado por listas de inventário e análise de fibras. Adiante, os eventos se desenrolaram na noite. Às 23h10, o telefone de Arthur se fixa na estrada N89. Às 23h30, a 15 quilômetros de casa. À meia-noite, já na região da floresta de Saint-Hubert. Isso coincide com a versão da investigação. Precisamente neste intervalo de tempo, ele levou o embrulho à floresta. Numa das ravinas, em lugar observado antecipadamente, ele escondeu o embrulho cobrindo-o com galhos e folhas. Solo do porta-malas de seu jipe depois coincidiu por composição precisamente com este setor da floresta. Depois disso, por volta das 2 da madrugada, seu telefone novamente se fixa perto da mansão. Arthur volta para casa. Aqui ele se põe a destruir vestígios. Na garagem, lava cuidadosamente o chão. No carro, o compartimento de bagagem. No sistema de drenagem perto da garagem encontram restos de produto de limpeza com partículas de material biológico. O vizinho confirma. Naquela noite ouviu da garagem golpes surdos que depois coincidiram com o tempo suposto da tragédia. Outros vizinhos indicam, no dia seguinte, desde cedo pela manhã, lavava automóvel, embora antes não manifestasse tal atenção à limpeza. Assim, a promotoria construiu sequência minuto a minuto. 21h30. Chegada de Clara à casa. Por volta das 22 horas, briga na garagem. 22h30, 23 horas, dar golpes. 23h10, saída de carro pela estrada número 89. 0h01h30, permanência na floresta de Saint-Hubert, 2 horas. Volta para casa. Manhã de 15 de maio, destruição de vestígios na garagem e carro. Tudo isso se confirmava por pistas reunidas. Análise de DNA do sangue, dados de torres móveis, perícia de solo, análise de fibras do tapete, depoimentos de testemunhas. Assim, na sala do tribunal foi apresentada a reconstrução completa de como Arthur Van Dorn agiu na noite do desaparecimento de Clara. Isso já não era hipótese nem versão, mas sequência de fatos confirmados por dados técnicos e conclusões de peritos. A promotoria enfatizou: trata-se de ações premeditadas cometidas por pessoa que não ia soltar sua vítima. Precisamente esta reconstrução se tornou o argumento principal da acusação e abriu etapa de audiências judiciais onde o destino de Arthur deveriam decidir os jurados.
O processo judicial começou em setembro de 2019. No banco dos réus se encontrou pessoa que durante longos anos conheciam como empresário respeitável, colecionador e mecenas. Mas agora toda sua imagem se destruía diretamente na sala do tribunal. A atmosfera das sessões era tensa. De um lado, defesa tentando conservar para Arthur ao menos circunstâncias atenuantes mínimas. Do outro, promotoria tendo construído linha sólida de acusação com base em todas as pistas reunidas. A defesa insistia que os eventos de 14 de maio poderiam ter se desenvolvido em estado de afeto. Seu argumento era simples. Clara supostamente comunicou a Arthur sua decisão de ir embora, e isso se tornou choque para ele. Em tal estado, afirmavam os advogados, pessoa pode perder controle e agir impulsivamente. A favor desta versão, a defesa tentava usar sua idade, solidão após morte da primeira esposa e reputação de viúvo respeitado. Mas a acusação operava com fatos. Nos protocolos constava: Clara antecipadamente retirou dinheiro para ir embora dele. Na garagem encontraram seu sangue. No porta-malas, solo do setor de Saint-Hubert. No tapete em que foi envolta, peritos determinaram fibras de sua coleção. E principal, rota de seu telefone coincidia com estrada à floresta na noite do desaparecimento. Tudo isso não deixava lugar para a versão de afeto súbito. A promotoria enfatizava: tratava-se de ações premeditadas, quando pessoa passo a passo ocultava vestígios e planejava como enganar a investigação. O processo durou várias semanas. Intervieram peritos, testemunhas, criminalistas. Cada episódio encontrado pela polícia recebia confirmação na sala do tribunal. Arthur, todo este tempo, negava culpa. A todas as acusações respondia da mesma forma: me armaram cilada. Isso é erro. Mas suas palavras pareciam vazias no fundo daqueles dados que a promotoria apresentava. No final, a palavra tomaram os jurados. Depois de várias horas de deliberações, voltaram à sala e anunciaram veredicto: culpado de assassinato premeditado. O juiz acrescentou o ponto final: castigo na forma de privação de liberdade perpétua. Assim, Arthur Van Dorn definitivamente deixou de ser colecionador respeitado e mecenas. O tribunal o reconheceu como assassino e sua vida doravante deveria transcorrer na prisão. Arthur Van Dorn recebeu sua sentença em silêncio. O tribunal o reconheceu culpado e toda sua vida agora estava ligada às paredes da prisão. Para a família de Clara, a decisão do tribunal se tornou o momento esperado, mas não trouxe alívio completo. Sim, justiça se fez, mas restaram perguntas às quais ninguém mais dará resposta inequívoca. Depois do proferimento da sentença, a polícia voltou aos arquivos. Os interessava a história do final dos 90, quando na casa de Arthur, em circunstâncias estranhas, morreu sua primeira esposa. Naquela época, tudo explicaram por queda da escada e fecharam o caso. Mas agora, depois do processo pelo caso Clara, a investigação olhou os materiais antigos de outra forma. Muitas coincidências: traumatismo craniano, ausência de testemunhas e novamente apenas suas palavras sobre o que aconteceu. O arquivo foi levantado, perícias reexaminadas, mas formalmente não conseguiram reabrir a investigação. Prazos de prescrição venceram e novas pistas ninguém encontrou. Nos documentos oficiais, tudo ficou sem mudanças. Casualidade, episódio infeliz. E ainda assim, aos olhos dos investigadores e promotores, a sombra do passado não desapareceu. Arthur Van Dorn já entrou na história da criminalística belga como pessoa cujo passado respeitável se revelou cobertura para controle rígido e crimes ocultos. Seu nome agora se associava não com coleção de antiguidades e doações generosas, mas com processo judicial que desmascarou imagem cuidadosamente criada. Formalmente, a história terminou com sentença perpétua. Mas restou uma pergunta aberta. Foi o crime contra Clara o primeiro em sua vida? Ou apenas elo numa longa cadeia que começou ainda muitos anos atrás? Resposta a esta pergunta já não haverá.